uma das maneiras de você entender uma entrevista é que uma entrevista é uma ferramenta de diálogo com a sociedade. Eu converso com a mídia e a mídia expõe a minha opinião sobre determinado tema. Então, como é que eu posso interagir melhor com a sociedade se eu não estiver preparado? Se eu não souber exatamente o que é importante, né? Um jornalista, ele quer saber de números, ele quer saber de fatos, ele não quer saber de discurso, ele não quer saber de planos de marketing. Então, como a gente trabalha isso? Esse é o objetivo do Media Training. Qualquer funcionário é um porta-voz em potencial, né? Numa empresa, você tem sempre as pessoas da sua família, da sua comunidade, do seu bairro, que perguntam: você trabalha nessa empresa, nessa organização, como é? É claro que quando nós fazemos um curso de formação de porta-vozes, nós estamos nos preocupando muito mais com a mídia, né? Com o posicionamento junto a formadores de opinião, governo, outros parceiros comerciais. Então a gente procura restringir o número. Mas qualquer pessoa, ela é um porta-voz em potencial. Tem pessoas que não são tão didáticas. E aí você tem que mostrar a importância do didatismo, do ser didático. Então o trabalho inicial é um trabalho de diagnóstico. Quantos são os porta-vozes, como a empresa se posiciona, quais são as mensagens, porque o porta-voz também pode falar, bom, mas quais são as mensagens que eu devo levar? Então a gente analisa as mensagens da empresa, eventualmente trabalhamos junto com a empresa no sentido de corrigir ou acertar as mensagens, adequá-las. Esse é um dos objetivos iniciais, eu diria, do trabalho. Bons porta-vozes conseguem levar melhor a mensagem das suas organizações. Nem sempre o CEO da organização é o melhor porta-voz para determinados temas, mas um CEO, ele tem o dever de estar preparado para interagir com a mídia, conversar com os jornalistas, saber ouvir, saber falar, saber interagir com as perguntas dos jornalistas de forma adequada e para que consiga atingir um objetivo de entregar a mensagem da empresa. Bom, um deles, que é assim, alguns deles, né? Repetir muito palavras, ou você tem uma frase, uma expressão que você repete muito. Então, ou então ficar com as mãos demonstrando que você está muito nervoso. A gente tenta trabalhar muito isso. A postura do executivo, a roupa, qual é a roupa mais adequada? Se você vai dar uma entrevista na televisão, que tipo de roupa se recomenda? Se você é uma executiva mulher, você deve usar brincos, cuidado com colares, anéis, porque na televisão tudo cresce. Então, como você trabalha? Então, a gente trabalha um pouco a questão do corpo, porque o corpo fala. E existem estudos que demonstram que quando a pessoa recebe uma mensagem, a mensagem que o corpo, a expressão corporal da pessoa, ela transmite muito mais do que as palavras. Então, as pessoas, às vezes, no Brasil, por exemplo, você faz uma pergunta negativa ou com uma pergunta crítica e a fonte fica assim, a pessoa está fazendo assim, balançando a cabeça, quer dizer, eu estou entendendo onde você quer chegar e quando eu for responder, você me der a minha oportunidade, eu vou responder. Então, a gente faz assim o tempo inteiro. As pessoas que estão assistindo televisão, elas falam, lá, pensam, né? Ele está concordando com a pergunta. Então você tem que saber como você vai se posicionar. O outro é onde você vai gravar a entrevista, se ela for de televisão, como você vai fazer. Se você vai gravar uma entrevista para rádio, você está num ambiente calmo, que você possa estar concentrado, não tem muito barulho, né? Você nunca deve dar uma entrevista dirigindo, atrasado, indo para o aeroporto, não vai ser a melhor entrevista do mundo. Então a gente também cobre alguns aspectos a respeito de qual é a melhor oportunidade para você responder, né? Mas sempre enfatizando que é importante responder logo, responder rapidamente, nunca deixar o jornalista esperando, porque os jornais, os veículos de comunicação são processos industriais complexos.
Então existe hora, o Jornal Nacional começa todo dia às 8h30 da noite, ou às 8h15, quando tem horário político, enfim, ele tem um horário fixo. Você tem que atender todas as necessidades dos veículos de comunicação que têm um ciclo industrial a ser cumprido. O que nós recomendamos é que a pessoa tenha um discurso fácil, seja didática, que ela tenha as mensagens na mente, né? Quer dizer, você tem que realmente, quando você vai dar uma entrevista, você precisa se preparar. O preparo é muito importante, o preparo é fundamental, e que você tenha um discurso direto, que você não seja tão prolixo, que você saiba contar a sua história. Quando você dá uma entrevista, basicamente o que você está fazendo é contar a história da sua organização. Então, como é que você conta a história? Sendo natural, usando terminologias que todo mundo conhece, evitar o uso de termos estrangeiros, que é um grande problema de muitos executivos. Eles vivem tanto no mundo da sua organização que é global, e eles não conseguem mais dar uma entrevista sem usar termos que são termos internos deles, né? Procurar ser natural e também responder a pergunta com respostas que atendam à pergunta do jornalista, né? Em muitos casos, as empresas ou as organizações trabalham uma boa visão externa, mas esquecem de cuidar dos funcionários. Então, o Media Training também é uma ferramenta que ajuda você a endereçar questões para suas equipes internas. Eu costumo dizer que a nossa experiência, e eu faço treinamentos aqui na S2 Publicom, nós fazemos muitos, é uma experiência transformadora. A pessoa, o profissional é antes de fazer esse treinamento, e termina outro, com uma visão mais abrangente da mídia, por que eu tenho que atender a mídia, por que é tão importante ser rápido, direto ao ponto, saber quais são as mensagens que eu preciso levar, e também a gente trabalha muito a questão da transparência da empresa para a sociedade. Eu acho que a coisa bacana do Media Training é que mostra um pouco como a mídia é de verdade, que todo mundo quer acertar, que ninguém quer falar mal de você. Há uma impressão de que os jornalistas gostam, nas suas perguntas, de jogar várias cascas de banana. E que você, como porta-voz, tem que tomar cuidado. Na verdade, não. A ideia é que você consiga levar a sua mensagem, contar a sua história e dialogar com a sociedade por intermédio de uma entrevista. É óbvio, você não está falando com um robô. É um jornalista, ele tem opinião, ele segue uma linha de um veículo que tem uma filosofia editorial, e a gente tem que trabalhar com fatos, com números, não apenas com opiniões, né? As pessoas saem bem transformadas, essa tem sido a nossa experiência. Nos últimos 4, 5 anos, eu diria para você que nós já treinamos uns 500 executivos de diversos setores, de governo, órgãos públicos, entidades, iniciativa privada, empresas nacionais, empresas estrangeiras, e o objetivo é que todo mundo consiga dialogar melhor com a imprensa, que é um canal importante de manifestação de opinião junto à sociedade. Não é caro o investimento por pessoa, porque na verdade nós sempre tentamos trabalhar com grupos pequenos de pessoas, grupos de 8, 10 executivos é um grupo bom para você trabalhar. Normalmente nós trabalhamos com algum colega de veículo, então ele dá a opinião no meio do treinamento sobre como é a experiência dele, um editor, um jornalista que esteja trabalhando sempre com um acordo de confidencialidade, ele vem dar a opinião dele sobre a empresa, qual é a experiência dele. Então a gente não tem uma estatística, mas no geral as pessoas falam, olha, me ajudou a entender como a mídia pensa, porque também não é só preparar a pessoa para uma entrevista, é entender como a mídia pensa, por que a mídia pensa e dá valor à opinião das empresas, a importância de você responder, né, a importância de dialogar. Todo o trabalho é feito com base nesse conceito de que é preciso haver um diálogo com a sociedade.